Aqui eu coloquei, deixa eu apagar, aqui eu coloquei um exemplo de efeito de reação adversa, a hipotensão postural, por exemplo, né? Para diferenciar um pouco daquilo que eu falei agora há pouco, né? Hipotensão postural. Hipotensão postural, se você pensar que muitas vezes é um efeito esperado, é um efeito previsível, por exemplo, antihipertensivos, diuréticos, certo? Enfim, bloqueadores alfa-adrenérgicos, né, utilizados como vasodilatadores, a própria diabetes, alguns casos de desidratação, você já espera que o paciente apresente um quadro de hipotensão ortostática, ou seja, ele levanta-se e, como a pressão não consegue manter a pressão arterial em seu nível normal, o sangue não consegue subir para irrigar o encéfalo. Então você vai ter aí uma tontura, vertigem, né? Visão borrada, desmaio, enfim. Isso ocorre em função dessa falta da pressão arterial normal, né? Da homeostase, dos mecanismos, na verdade, envolvidos com o aumento da pressão transitório quando você está na posição horizontal e passa para a posição vertical, né? Então há uma queda transitória, na verdade, da pressão, e aí você precisa daqueles mecanismos baroceptores, né, que imediatamente aumentam a pressão arterial. Muitos medicamentos atrapalham esse sistema e acabam gerando hipotensão ortostática. Muitas vezes essa hipotensão ortostática ela é um efeito colateral do fármaco, né? Alguns antidepressivos podem gerar esses efeitos de hipotensão ortostática e outros fármacos, dos quais eu falei aí, antihipertensivos, diuréticos em geral. Fato é que a hipotensão ortostática é relativamente previsível, tá ok? Agora compara a hipotensão ortostática a um fármaco, por exemplo, com a síndrome colinérgica gerada pelo uso de um inseticida, pela exposição, uso não, né? A exposição acidental, olha só como o termo é diferente, né? Esse primeiro aqui se dá pelo uso terapêutico. Muitas vezes na dose terapêutica ele causa hipotensão ortostática, ok? Então ele pode causar hipotensão ortostática em doses terapêuticas. Os efeitos tóxicos, a gente pode dizer que são efeitos inesperados, né? São efeitos inesperados, mas são efeitos que vão aparecer muitas vezes em doses maiores. Como eu disse, não necessariamente. Efeito idiosincrásico a gente vai ver que ocorre em doses muito pequenas, em função de alterações de polimorfismos, enfim. Chegamos já nesses conceitos. O fato é que o inseticida ele inibe a colinesterase e causa todo um quadro sintomático que vocês estão vendo aqui nesse paciente. Diaforese, que é a sudorese excessiva, salivação excessiva, que é a cialorreia, broncorreia também, produção de muco, né, de secreção, êmese, rinorreia, nariz também fica produzindo bastante secreção, lacrimejamento, miose, que é aquela contração da pupila pontual, né? Diarreia, incontinência urinária, bradicardia. Então esse conjunto de sintomas caracteriza o que a gente chama de síndrome colinérgica, né? Uma síndrome tóxica colinérgica, tipo colinérgica, causada por inseticidas. Então perceba que isso daqui não diz respeito à ação terapêutica do agente, tá bom? É um efeito claramente tóxico. Eu não poderia chamar isso aqui de reação adversa aos inseticidas, se os inseticidas não têm emprego terapêutico aí nesse caso, tá bom? Não vão ter emprego terapêutico. Pois bem, vamos para o próximo exercício. Olha só, isso aqui é da Polícia Civil do Ceará de 2012, questão 80. Os efeitos tóxicos dos fármacos podem ser relacionados ou não à ação farmacológica principal do fármaco. Isso aqui é uma questão bem interessante. De fato, efeitos tóxicos eles podem se dar em função do mecanismo farmacológico. Então, aquele efeito de hipotensão, por exemplo, ele se dá em função de um vasodilatador, se dá em função do seu mecanismo farmacológico, tá ok? Mas se você pensar em alguns outros efeitos, como por exemplo fototoxicidade de uma quinolona, como a ciprofloxacina, a gatifloxacina, enfim, uma quinolona que gera fototoxicidade. A fototoxicidade não se deve ao mecanismo em si da quinolona,
é um mecanismo extra dela, né? Não aquele relacionado ao mecanismo farmacológico. Então, efeitos tóxicos podem advir tanto do efeito farmacológico em si, do mecanismo, o mesmo mecanismo que promove a ação terapêutica, vai promover a ação tóxica quando em doses maiores, assim como o efeito tóxico também vem de mecanismos a mais, ok? Mecanismos paralelos, vamos dizer assim, que são capazes de promover o efeito tóxico, que não a ação farmacológica principal. Então esse de fato é um item correto, né? Isso é possível sim, os efeitos tóxicos podem se dar das duas maneiras. Lembrando que efeito tóxico é um conceito bem geral. Vamos para outro conceito bem geral e é um conceito da farmacologia e da toxicologia. Farmacologia e toxicologia, na verdade, eu costumo dizer que estudar toxicologia exige como pressuposto básico, né, que você tenha estudado farmacologia antes, porque a gente vai precisar muito de conceitos de farmacologia. Então, o primeiro conceito que eu vou dar, que muitas vezes pode até confundir, é o de droga. Então eu botei aqui uma figura da papoula, da Papaver somnífero, né, de onde se extrai esse exudato leitoso. Então você faz a incisão na cápsula imatura da papoula e ela deixa escorrer esse exudato leitoso que a gente, ao secar, chama de ópio. Então o ópio, eu posso dizer, ele é um derivado de droga vegetal, né? Na verdade ele é uma droga vegetal, ele não passou por nenhum processo de extração em si, ele simplesmente foi retirado aqui o líquido, né? Esse exudato leitoso e passou por um processo de secagem e esse processo de secagem deu origem ao ópio. Dentro do ópio eu vou encontrar cerca de 20 alcaloides aí, né, presentes nesse exudato leitoso do ópio, todos eles capazes de gerar efeito analgésico, narcótico, enfim. Para a gente comentar um pouco aqui sobre o conceito de droga, então eu vou utilizar o conceito da Organização Mundial da Saúde, tá bom? Ele diz o seguinte: um termo de uso variado, olha só, então bem generalizado o uso do termo droga, na medicina refere-se a qualquer substância com potencial para prevenir ou curar doenças ou melhorar o bem-estar físico ou mental, e em farmacologia a qualquer agente químico que altere os processos fisiológicos, bioquímicos de tecidos ou organismos. Então perceba que o conceito de droga ele é muito amplo, porque pode ser qualquer coisa capaz, qualquer agente capaz de alterar os processos fisiológicos e bioquímicos. Perceba que ele não diz se alterar de forma benéfica, né, ou de forma indesejada. Ele falou isso na parte da medicina, prevenir, curar doenças e tal, mas em farmacologia e em toxicologia funciona da mesma maneira. É um agente químico que altera os processos fisiológicos, bioquímicos de tecidos e organismos. Então, qualquer agente capaz de alterar processos bioquímicos ou fisiológicos é considerado uma droga, tá ok? Qualquer agente químico capaz de gerar essas alterações. Então, perceba, eu fiz aqui um apanhado de outras fontes do conceito de droga. Então, da mesma maneira, ó, esse outro autor diz: é amplamente empregado, abrangendo conceitos de fármaco, medicamento, substância de abuso ou toxicante. Ainda, se não me engano, ainda é do mesmo material lá da Organização Mundial da Saúde, certo? É a matéria-prima de origem mineral, vegetal ou animal, constituída por princípios ativos capazes de gerar alterações fisiológicas ou de estados patológicos, com ou sem benefício do organismo receptor. Então, gente, uma coisa que é claro do termo droga, do conceito de droga, ele acaba se aplicando a quase tudo. Então, fármaco é uma droga, medicamento é uma droga, substâncias de abuso, drogas ilícitas, substâncias ilícitas, o termo droga é muito empregado, principalmente o uso corriqueiro desse termo, né? Ou também toxicantes. Então, qualquer agente tóxico nós acabamos também chamando de droga, certo? Em geral, matéria-prima, então não necessariamente vai ser uma substância isolada, quimicamente definida, é a matéria-prima, como a gente viu lá o ópio, né? O ópio é uma droga, é o exudato leitoso. Lá você tem mais de 20 alcaloides, fora outras substâncias componentes daquela droga vegetal. Então, pode se entender como matéria-prima, que pode ter origem mineral, vegetal ou animal, constituído por princípios ativos capazes de gerar alterações de estados patológicos com ou sem benefício do organismo receptor. Tranquilo? Então esse seria o conceito que eu encontrei assim mais completo do termo droga.
E fármaco. Fármaco já é diferente, né? Fármaco a gente pode entender que é toda substância de estrutura química definida, capaz de gerar alterações fisiológicas ou de estados patológicos em benefício do organismo receptor. Então, enquanto que droga pode trazer benefício ou malefício, enfim, ou efeito indesejado, o fármaco não. O fármaco é aquela substância química, estrutura definida, capaz de gerar alterações fisiológicas, de estado patológico, em benefício do organismo receptor, ou seja, ele tem efeito terapêutico, né? Então, o fármaco é uma substância química definida com efeito terapêutico. É o princípio ativo do medicamento. Isso aqui eu peguei lá da Política Nacional de Medicamentos, essa parte final, né? Que ela fala que substância química que é o princípio ativo do medicamento. É só isso que ela fala de fármaco. Não? O fármaco é o princípio ativo. Se nós pensarmos lá em termos do ópio, a morfina é um dos princípios ativos presentes no ópio. Então, a morfina é um fármaco, tá ok? Vamos lá. E medicamento? Bom, medicamento a gente pode diferenciar do conceito de droga e fármaco, porque medicamento é uma apresentação, é um produto farmacêutico acabado, né? O produto farmacêutico na sua forma farmacêutica, uma forma farmacêutica definida, para sendo utilizado para uma via definida. Então, a gente pode entender como medicamento uma apresentação farmacêutica, uma especialidade farmacêutica obtida tecnicamente, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês os conceitos que tem na portaria 344 e no livro de medicamentos na prática da farmácia clínica. Vocês vão ver que, em suma, é isso que eles consideram. Então, produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. São todos os conceitos que a gente coloca aí de emprego dos medicamentos, tá bom? Outro conceito, dessa vez do livro do Santos. São produtos farmacêuticos manipulados ou industrializados, utilizados com fim terapêutico. Então, claramente, medicamento também tem como objetivo, a finalidade benéfica, né? Preparados com o princípio ativo e produtos inertes na forma farmacêutica. Os inertes que ele está falando são os recipientes em geral, né? Apesar de que alguns adjuvantes farmacêuticos podem ter alguma atividade, enfim, podem ajudar a ação do princípio ativo, né? Auxiliá-lo. Na forma farmacêutica apropriada para a via de administração almejada. Então veja que medicamento é um produto farmacêutico, uma especialidade farmacêutica, um produto acabado, né? Que tem fim terapêutico, tem presente nele princípios ativos e muitas vezes produtos inertes também, e se apresenta em uma forma farmacêutica definida. Isso é medicamento. Então aqui a gente tem a forma farmacêutica injetável, uma solução injetável de morfina na concentração de 10 mg por ml para ser administrado por via subcutânea, intramuscular ou para uso intravenoso de forma lenta, né? Então isso aqui é caracterizado como medicamento porque ele está em uma forma farmacêutica definida. Ele é um produto acabado, é uma especialidade farmacêutica, tá bom? A morfina isoladamente é o fármaco. O princípio ativo desse medicamento aqui é o fármaco. E eu posso chamar tudo de droga, porque tanto o ópio como a substância presente no ópio ativa, uma das presentes no ópio ativo tem a tebaína, a papaverina, a própria codeína. A morfina é um dos princípios ativos presentes no ópio, é um fármaco e é também uma droga. O medicamento morfina, produzido por um determinado laboratório, em sua forma farmacêutica injetável, ele também é uma droga. Então, tudo isso daqui é droga. Droga é o conceito, de fato, mais geral, ok? Então, tanto o fármaco como o medicamento englobam-se no conceito de droga, que é a estrutura em 3D da morfina. Xenobiótico. Então, voltando aí para a nossa toxicologia, né? De certa maneira. Xenobiótico acaba sendo, gente, um conceito mais explorado na toxicologia, apesar de que não necessariamente é um conceito de toxicologia, vocês vão ver por quê. Está aqui o conceito de xenobiótico, substância estranha ou exógena a um organismo ou sistema biológico. É aquilo que ele não produz, não faz parte do seu metabolismo e normalmente não seria encontrado nele. Então, tudo aquilo que for estranho ao organismo, tudo aquilo que for exógeno é um xenobiótico. Perceba que no conceito ele não diz necessariamente que o xenobiótico é uma substância que causa efeito
tóxico ou efeito terapêutico. Ele simplesmente diz que é uma substância estranha, é aquilo que não faz parte da fisiologia normal do organismo, não está na nossa bioquímica, nós não produzimos, é uma substância que veio de fora e entrou em contato com o organismo ou com o sistema biológico, né? Porque xenobióticos podem ser também agentes que atuam sobre ecossistemas, alterando ecossistemas, são estranhos àquele ecossistema, como um inseticida, por exemplo, poderia ser considerado aí um xenobiótico nesse contexto. Então, ele cita aqui drogas, poluentes, aditivos alimentares, pesticidas, cosméticos, produtos de degradação dessas substâncias, tudo isso daí pode ser considerado xenobiótico. Tranquilo? Eu peguei aqui na internet uma figura de uma apresentação da Park Davis. Quando o pessoal disser que medicamento, que antigamente as coisas eram melhores do que hoje, você mostra esse medicamento para elas, tá bom? Eu peguei esse medicamento pelo seguinte: você vê que ele vem na forma de comprimidos revestidos de chocolate, que contém na sua composição ferro, arsênico, na forma ácida, segundo ele, e estricnina, sulfato de estricnina, tá bom? Então esse era um medicamento da Park Davis aí, americano, comercializado aí há muito tempo atrás. Fato é que, qual dessas três aqui a gente considera xenobiótico? Ferro. Ferro é um xenobiótico? Se o ferro foi encontrado no nosso organismo, ele pode ser considerado como uma substância estranha, exógena, que não faz parte da nossa fisiologia, da nossa bioquímica? Não, então o ferro não é um xenobiótico, tá ok? Arsênico. O arsênio, aliás, se a gente o arsênio é um metalóide, né? um semimetal, mas normalmente o arsênico ele não desempenha funções fisiológicas no nosso organismo. Então normalmente a gente não deveria encontrar o arsênico. A gente acaba encontrando arsênico porque ele faz parte muitas vezes de alguns componentes da nossa alimentação. Alguns crustáceos em frutos do mar podem trazer arsênico, né? Mas não é um constituinte da nossa, que desempenha uma função fisiológica que faz parte da nossa fisiologia. Então arsênico sim, seria um xenobiótico. A estricnina é produzida por uma planta, a Strychnus noisvomica. E essa planta indiana, para essa planta, a estricnina é uma substância endógena, então ela não é xenobiótico para essa planta, mas para o ser humano, a estricnina é um xenobiótico, é uma substância estranha, exógena. Ok? Então, acho que já está bem claro o conceito de xenobiótico. Vamos resolver questões. Polícia Civil de Minas Gerais, 2003. A história da toxicologia acompanha a própria história da civilização, pois desde o início da humanidade já se conheciam os efeitos tóxicos dos venenos dos animais e de várias plantas. Na Idade Média, Paracelso postulou que toda substância tem potencial tóxico, porém o que diferencia um veneno de um remédio é a dose administrada. Veja como eles pegam muito nesse conceito do Paracelso, né? Que é o básico dos conceitos aí de toxicologia. A respeito dos principais conceitos dessa ciência tão antiga, assinale a opção correta. Toxicidade é a probabilidade de uma substância produzir um efeito adverso em determinadas condições de uso. Sempre que vocês observarem toxicidade junto com probabilidade, isso vai estar incorreto, tá bom? Então, toxicidade, o termo correto para se associar à toxicidade é capacidade de gerar um efeito tóxico. É a capacidade que uma substância tem de gerar um efeito tóxico. Parece um detalhe, mas o fato é que quando você considera probabilidade, você terá que considerar outros fatores, como os fatores de exposição, as condições de uso que ele fala aqui. Quando, na verdade, toxicidade você não considera isso. Toxicidade é uma propriedade inerente ao agente. É a capacidade dele de matar. É a DL50 dele ou a DT50 dele. É simplesmente um parâmetro de avaliação de capacidade de gerar um determinado efeito tóxico ou letalidade, tá bom? Então não tem a ver com probabilidade. Sempre que usar o termo probabilidade, ele trocou aqui os dois itens, o A com B. Probabilidade é utilizada para risco e capacidade é o termo utilizado para toxicidade, ok? Então ele basicamente trocou aí os termos. Risco tóxico é a capacidade de um agente químico de produzir efeitos nocivos em diferentes graus sobre os organismos vivos em determinadas condições de uso. Isso não é risco tóxico, isso seria toxicidade, tá bom? Se você usar em determinadas condições de uso,
não deixa de estar correto, já que a toxicidade é dose dependente. Tranquilo? Mas ela é baseada na dose letal em 50%. Pelo menos conceitualmente o parâmetro é baseado, o conceito de toxicidade é baseado neste parâmetro de dose letal em 50% ou de dose tóxica em 50%. Muito bem, vamos para os próximos itens. Intoxicação é o conjunto de efeitos adversos produzidos por um agente químico em decorrência de sua interação com o sistema biológico, levando à morte desse sistema. Nem toda intoxicação vai ter como desfecho a morte, né? Então, o efeito letal. Nós podemos ter casos aí de intoxicação, como nós vimos aí alguns exemplos de efeitos tóxicos que não necessariamente vão levar à morte, tá bom? O D, xenobiótico, é o termo utilizado para indicar toda substância estranha ao organismo, que possua efeitos tóxicos. Não está correto, por quê? Porque não necessariamente xenobiótico produz efeito tóxico, tá bom? Nós podemos considerar qualquer substância que é estranha à nossa fisiologia como um xenobiótico. Não quer dizer que ele vá gerar efeitos tóxicos por ser estranho à nossa fisiologia. Tranquilo? E o último item é, se todos estão incorretos, é esse o correto, né? Agente tóxico é a substância química capaz de causar danos a um sistema biológico, alterando sua função ou levando-o à morte. Você percebe que aqui, quando ele conceitua, ele tem o cuidado de ser mais amplo no conceito, né? Então, agente tóxico, ele pode alterar a sua função ou levar à morte. Ele não pode levar só à morte ou só causar uma alteração de função sem letalidade, né? Então, ele está considerando todas as possibilidades, sendo mais abrangente. Perceba que agente tóxico é a substância química. Lembra que eu falei que não necessariamente você terá apenas agentes químicos como agentes tóxicos. Nós podemos também possuir agentes físicos e até agentes biológicos. Contudo, a toxicologia basicamente se foca nos agentes químicos, tá bom? Tranquilo. Capaz de causar danos ao sistema biológico, alterando sua função ou levando à morte. Então seria esse o gabarito. Questão da Polícia Civil do Rio de Janeiro de 2011. Em relação às substâncias xenobióticas, assinale a alternativa correta. Então, novamente, ele está cobrando o conceito de xenobiótico. São aquelas que existem normalmente no organismo e atuam nas principais funções fisiológicas. É exatamente o contrário, né? Normalmente não existem no organismo e não desempenham funções fisiológicas. Item B. São estranhos ao organismo e podem causar efeitos benéficos ou tóxicos. Perfeito. São eliminadas do organismo sem serem metabolizadas? Não. Muitos xenobióticos, apesar de serem estranhos ao nosso organismo, eles sofrem processos de metabolização. Muitas vezes até o processo de metabolização pode originar como produto um metabólito tóxico, mais tóxico do que o agente inicialmente seria. São depositados no organismo sem serem eliminadas? Não. São isentas de efeitos tóxicos? Também não. Então o item B, bem fácil, essa é o item correto. Tranquilo? Todo agente é potencialmente tóxico de acordo com. Então eu falei para vocês que a toxicidade de um agente, aliás, potencial tóxico de um agente, não necessariamente a toxicidade, o potencial tóxico de um agente depende de diversos fatores e existem 4 os principais. Principalmente, o primeiro são as características do próprio agente. Então a toxicidade que eu falei é uma característica do agente, é a capacidade dela de gerar efeitos tóxicos, certo? Está correlacionado à dose letal em 50%. Características do organismo. Então, se a pessoa, por exemplo, tem insuficiência renal, vai gerar maior acúmulo do agente tóxico, isso aumenta o potencial de toxicidade do agente. Se a pessoa tem insuficiência hepática e não vai conseguir metabolizar para poder eliminar esse agente tóxico, também isso aumenta o risco de toxicidade. Se a pessoa sofre o polimorfismo enzimático de uma enzima que está relacionada na ADPH redutase e ele tem uma propensão maior a apresentar efeito metahemoglobinizante, então substâncias metahemoglobinizantes têm um potencial tóxico maior nesse tipo de pessoa. Essas características que são alterações do próprio organismo são então características do organismo que também interferem no potencial tóxico. Características da exposição, qual foi a dose exposta, com que frequência, com qual via, enfim, tudo que diz respeito a fase em que o agente foi exposto ao organismo, tá bom?
Características do próprio ambiente. Temperatura do ambiente influencia? Influencia também, porque um agente tóxico que está no estado líquido, numa temperatura mais alta, ele passa por o estado gasoso, enfim, forma de vapor, e nessa forma ele penetra pela via pulmonar, e nessa via ele tem maior toxicidade, nós poderíamos ter interferência então de aspectos ligados ao ambiente, aumentando o potencial tóxico de um agente, tá bom? E aí tem outras possibilidades, pressão atmosférica, por exemplo, atuando sobre gases e outros aspectos mais. Vamos resolver aqui uma questão agora do Amapá, da Polícia Civil do Amapá, de 2004. A diferença, essa é uma questão, gente, que eu coloquei aqui para mostrar um exemplo de uma questão completamente atrapalhada, mal feita no meu entendimento, que não foi anulada, o gabarito saiu de fato, o gabarito definitivo, não foi alterado, e na verdade essa questão seria facilmente anulada no meu entendimento. Como sempre, esse vídeo aqui é até bom que, se vocês puderem botar suas críticas, podem colocar suas críticas lá no Edmodo, comentem sobre o vídeo. Professor, eu tive dúvida a respeito de algo que você falou, eu li sobre isso e tal, então não tem problema algum. Muitas vezes o que eu falo aqui é a noção que eu tenho daquilo que eu já li a respeito do assunto, e pode ser que eu não esteja considerando todas as possibilidades, evidentemente, pode ser não, é provável que em algumas situações eu não considere todas as possibilidades. Então me ajudem a fazer um material melhor, tá bom? Então vamos resolver essa questão aí que, ao meu ver, deveria ser anulada. Então a diferença entre veneno e medicamento muitas vezes está apenas na dose. Novamente o conceito Paracelso, né? Alguns fatores como peso, idade, sexo, hábito. Então perceba, aqui ele está dando características do organismo da pessoa. Peso interfere? Interfere. Idade, sexo, hábitos, tudo isso aqui pode interferir sim. E dose, que é uma característica do agente, então, aliás, que é uma característica de exposição, tá bom? Enfim, entre outros fatores, influenciam os efeitos do veneno. A alternativa que não está de acordo com esse grupo de drogas é: a primeira crítica que eu posso fazer a esse enunciado dessa questão é que ele não especificou nenhum grupo de drogas, ele está falando de um modo geral, né, que medicamentos podem ser venenos de acordo com a dose, ou também peso, idade e sexo influenciam no efeito desses venenos. Mas ele não está especificando que grupo de droga ele está falando, e aqui está deixando claro que a alternativa que ele quer que você marque, a alternativa que não está de acordo. Você compreende o que? Não está de acordo com isso, seria então uma alternativa errada, né? Um item incorreto. Para você marcar um incorreto em tese, né? Primeiro item, item A. Certos venenos em doses reduzidas são inócuos. Então ele já começou aqui errando, tá bom? Mas enfim, em doses reduzidas tem algumas substâncias que de fato não vão gerar nenhum efeito tóxico, com certeza. Então dá até para ir levando. Mas o uso do conceito o uso do termo inócuo é inapropriado, tá bom, gente? Como eu disse, a minha opinião. Como no caso olha só as substâncias que ele coloca como inócuas: arsênico, estricnina e morfina. À medida que a dose cresce, passam por uma fase de ação terapêutica. Vocês acreditam que a estricnina ela passa por uma fase de ação terapêutica? Ou o arsênico ele passa por uma fase, apesar de que o arsênico foi utilizado, a estricnina também, como a gente viu aquele medicamento antigo, já foram utilizados com fins terapêuticos, mas sinceridade eu acredito que eles matavam bem mais do que poderiam trazer algum benefício aos pacientes, né? Fato é, gente, que eu desconheço uma justificativa do arsênico e estricnina como uso terapêutico. Então, dizer que à medida que a dose cresce, eles passam por uma fase de ação terapêutica, isso é verdade para morfina, mas para estricnina e arsênico eu acredito que não, tá bom? Mas enfim, eu já consideraria esse item um item incorreto, conceitualmente incorreto. Ainda gera certo debate, mas para mim seria incorreto. Item B. O material de escolha para pesquisa de venenos é a urina, pois a principal via de eliminação dos venenos é o rim. Gente, eliminação é composta por biotransformação e excreção.
É muito comum se confundir excreção como sinônimo de eliminação. Só que eliminar um agente do seu organismo é cessar o seu efeito. Se você transforma ele em uma outra substância química que não tenha aquela ação, você eliminou aquele agente, tá bom? Ele ainda não foi excretado, mas fiquem atentos a esse conceito. A eliminação é um conceito que abrange biotransformação e excreção. Então, de cara, pois a principal via de eliminação dos venenos é o rim. Não, tá bom? A principal via de excreção, talvez, depende do veneno que se fale. Né? Fica muito dúbio você dizer que para escolha a pesquisa de venenos é a urina o material de escolha. Inclusive, em geral, se utiliza sangue de uma via periférica, sangue central, né, diretamente do coração, enfim, utiliza-se urina, com certeza, ok? Pode-se utilizar humor vítreo, pode-se utilizar cabelo, pode-se utilizar, enfim. O material de escolha vai depender, evidentemente, da natureza do agente químico, da sua toxicocinética, de onde ele se acumula, vai depender de vários fatores, tá bom? Então não é simples assim você dizer que o material de escolha é a urina e depois dizer que a principal via de eliminação são os rins, né? É o rim, se a eliminação é um conceito que enfim, não é sinônimo de excreção, tá ok? Apesar de às vezes ser utilizado de forma errônea dessa maneira. Então, para mim, esse item também está errado. E garanto a vocês que o cara que fez a questão também fez para considerar errado. Ele não percebeu que o enunciado pedia o item errado. Então, esse daqui está errado, esse está errado, incorreto. Eu vou pular o item C, tá bom? Vamos para o item D. Em geral, o homem é mais sensível aos tóxicos do que a mulher. Isso não existe. Principalmente se ele não define que agente tóxico é esse. Pode acontecer de o homem ser mais sensível a um agente tóxico do que a mulher, ou a mulher ser mais sensível a um agente tóxico do que o homem? Pode sim, tá bom? Isso pode ocorrer porque existem algumas diferenças fisiológicas, bioquímicas, que podem explicar diferenças de toxicidade entre eles. Contudo, não se pode fazer a afirmativa que o homem é mais sensível que a mulher, de um modo geral. Então, não. De um modo geral, não existe essa qualificação do homem mais sensível a efeitos tóxicos do que mulheres, não. Item E. Exames de cadáver podem revelar lesões provocadas por venenos que não são detectados nos exames toxicológicos, pois foram eliminados ainda em vida. Isso aqui deu para perceber a intenção dele, que exames de cadáver, se aquela substância química, se aquele veneno, né, levou à morte, no geral, mesmo que ele metabolize parte desse veneno, mesmo que ele, enfim, ele tenha excretado, você vai encontrar na urina dele ainda lá nos rins não, né, na bexiga, você vai encontrar lá na bexiga a urina dele contendo agente tóxico. Muito dificilmente ele não vai ser detectado, tá certo? Não é porque enfim, revelar lesões provocadas por venenos no exame de cadáver que não são detectados no exame toxicológico. Eu digo isso, enfim, penso eu que a intenção do cara que elaborou foi essa, né, para esse termo, para também ser um item errado. Contudo, vou citar um exemplo aqui de uma substância em que seria possível você, no exame cadavérico, você revelar determinadas lesões que são indicativas de um determinado tipo de agente, porém você não conseguir detectar ele em exames toxicológicos. Vou dar um exemplo disso bem recente, que pode cair na prova de vocês, que é o agente neurotóxico Novichok. Não sei se pronuncia dessa maneira exatamente, mas que é um agente que foi utilizado agora em um ex-agente russo que reside no Reino Unido, enfim, um desertor lá da Rússia, e uma outra família lá, um casal também no Reino Unido foi utilizado esse agente. Esse agente ele é um inibidor de colinesterase, ele faz parte daquele mesmo grupo de armas químicas que estão o tabum, o soman, o gás sarin, o agente VX, né? E ele chega a ser aí, eu acho que 50, se não me engano, 50 vezes
apresenta uma toxicidade 50 vezes maior ao do VX. É um agente de altíssima toxicidade, certo? E ele vem na apresentação dele em partículas sólidas, ele vem absorvido em pequenas partículas. A via dele é então pulmonar, tá certo? Ele, diferentemente do VX, que é um líquido, ou do gás, sarin, tabum, soman, que são gases, ele é formulado em partículas, acredito que em nanopartículas, enfim. Mas ele foi feito, gente, exatamente para servir como uma arma de guerra e não ser detectado. Então ele vai atuar pela via pulmonar, que é muito rápida, de alta absorção, a absorção é rápida, intensa. Acaba que, como a absorção ela é rápida, o efeito também é muito rápido, e a excreção acaba sendo muito rápida, muitas vezes até no ar exalado mesmo, tá certo? Então ele vai gerar toda aquela sintomatologia da inibição da acetilcolinesterase, da síndrome colinérgica que eu falei para vocês, cialorreia, diaforese, bradicardia, enfim, todo aquele quadro clínico. Vai ser possível no exame se verificar essas alterações, porém muito provavelmente ele não vai ser detectado por análises toxicológicas. Eu não sei como os agentes do Reino Unido fizeram para detectar e afirmar que se trata dessa substância. Eu acredito que a maior parte das notícias foi no sentido de que eles desconfiam dessa substância, mas eu acho que eles não têm certeza sobre o agente. Não sei se foi feito o doseamento do agente em si, porque ele pode atuar em quantidades muito pequenas, né? E ele acaba, se não me engano, se degradando, enfim, sendo eliminado sem ser detectado. Só para dar um exemplo de uma situação onde isso pode ser possível. Contudo, eu acredito que nesse caso específico dessa questão, o cara quis dar a entender de que se o agente provocou a morte, não deu tempo de você simplesmente eliminar toda a substância. Então você vai encontrar ela nem que seja lá na urina. Então vai ser possível ainda detectar. Então esse item estaria incorreto também. Eu digo isso porque o gabarito diz que é AC. E a C está correta. Isso é verdade que se diz na C. O bário, muito tóxico sob a forma de cloreto, que é solúvel, mostra-se, aí é que está, inócuo sob a forma de sulfato, que é insolúvel. A gente não poderia dizer que é inócuo, tá bom? Agente nenhum, substância nenhuma pode ser considerada inócua. Nós poderíamos dizer que ele apresenta uma baixa toxicidade, ou é relativamente atóxico, né? Nessa forma de sulfato por ser insolúvel, ou mostra-se menos tóxico sob a forma de sulfato, mas aí o autor, enfim, ao meu ver, estaria errado esse item também, mas ele considerou como sendo esse o item a ser marcado, tá bom? Mas ele queria, gente, a incorreta. Então ficou muito dúbio esses itens, ficaram muito dúbeis, tá? Então era uma questão que facilmente poderia ser completamente anulada. Tranquilo? Então o item C é o gabarito aí dessa questão. Hora de você estudar por conta própria. E eu vou ficando por aqui. Valeu. Espero que você assista os próximos vídeos. Tchau.